Oiê, vamos falar da UEA? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar um pouco mais com redação da UEA, eu vou ler hoje aqui então uma redação com um repertório bem inusitado que vai ser com luva de pedreiro. Apesar de parecer um repertório muito inusitado, a gente tem que o tema de redação que a gente tem da prova que a gente vai analisar hoje, até que ajudava a gente poder ter esse tipo de repertório, que era o ativismo digital pode beneficiar positivamente a sociedade brasileira. Então, a gente tem que, de fato, alguns repertórios encaixam muito bem para poder fazer uma discussão que a gente talvez pensaria que não teria como encaixar muito bem. Então, para a gente poder dar uma olhadinha, eu vou tanto dar uma leitura dessa redação, quanto inclusive você pode acessar o Desempenhos Médio para poder ver essa redação na íntegra e, inclusive, para poder parabenizar o trabalho deles, que é um trabalho muito bom, que é de coletar informações de pessoas que passaram em medicina no país inteiro e não só na Universidade do Estado do Amazonas. Então aqui o que eu faço é mais o trabalho de analisar a redação. Então meu trabalho ele é uma parte do que tem do produto deles, que é um trabalho muito mais legal. Então vamos dar uma olhadinha aqui na redação. E a gente vai ver especificamente o parágrafo de desenvolvimento. Outro aspecto é o aprimoramento do exercício da cidadania advindo do ativismo digital, no qual configura-se numa participação social moderna. Sob essa óptica, o caso do jogador de futebol reconhecido nas mídias como Luva de Pedreiro obteve comoção nacional ao retratar a história de um indivíduo analfabeto ludibriado por um empresário do ramo esportivo, ilustrando os efeitos da falta de instrução na cobrança de seus direitos. Dessa forma, a divulgação do caso expõe não somente a efetividade do ativismo digital, bem como a importância da informação para o desenvolvimento do senso crítico de acontecimentos, haja vista que os indivíduos, ao tomarem consciência de injustiças cotidianas, são agentes de transformação na medida em que reclamam seus direitos. Por consequente, o conhecimento de pautas mundiais, através dos meios tecnológicos, aprofunda o desenvolvimento de uma sociedade crítica, apta a utilizar sua cidadania de uma maneira mais eficiente, corroborando com o progresso democrático brasileiro. Então, a gente pode perceber que não só a gente tem um domínio muito bom do que está se falando a respeito do tema, como também da argumentação. Perceba, há uma apresentação do tópico a ser discutido, que é desse aprimoramento do exercício da cidadania com o ativismo digital. A gente tem, então, uma explicação que vai falar o como que isso pode ser feito, que é colocando o exemplo do que acontece com o Luva de Pedreiro, que faz com que mostre uma justificativa, que é por que isso aconteceu, que é mostrando a ilustração de como que existe uma falta de instrução na cobrança desses direitos. E aí fazendo uma explicação e uma justificativa. Perceba sempre que quando a gente tem uma argumentação, a gente pode apresentar qualquer ponto de vista que a gente queira, mas existem dois critérios principais para uma discussão, que inclusive é o que a UEA quer, que é como isso acontece e por que isso acontece. Ou seja, você tem que explicar como uma coisa acontece, qual que é a forma que ela acontece e o motivo que ela acontece. Então você tem que explicar causa e, inclusive, tem que explicar como que tem esse andamento. Então aqui é super importante a gente poder perceber que, inclusive, tem uma finalização. Então, mesmo que o repertório pareça um pouco até não muito usual, que é utilizar o Luva de Pedreiro, a gente precisa perceber que, tendo o domínio da argumentação, de como funciona uma argumentação, que é apresentar um ponto de vista, explicar como ele acontece, justificar qual que é a origem, qual que é a causa dele acontecer, e, por fim, finalizar. Inclusive, essa redação tem uma nota de 26,727. É uma redação com uma nota muito próxima da redação de nota máxima que a gente tem, que é a nota de 28 para a UEA. Então, inclusive, essa pessoa não somente ela passou em medicina pela UEA, mas é uma redação excelente que a gente tem aqui, em parte, com o desenvolvimento. Lembre-se também que essa redação ela não ganha só essa nota por parte de utilizar o repertório do Luva de Pedreiro, mas tem toda uma redação que precisa ser avaliada. Aqui, o que eu fiz foi analisar especificamente esse parágrafo de desenvolvimento e como se usa o repertório. Inclusive, você utilizaria Luva de Pedreiro na sua redação? Ou que outro repertório você utilizaria nesse tema ou na UEA que não parece tão comum? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!